E a gente está com um tema muito interessante, né, Gabriel? Um tema muito, muito nobre. E muito câncer. Importante. Muito importante, câncer. E eu lembra 2 anos atrás tu fez um evento com esse nome, que foi o evento inteiro, 2 dias inteiros, que tu trouxe vários profissionais da saúde, a gente debateu sobre esse assunto. Até foi recém faz 2 anos, porque eu recebi a notificação do Facebook sobre isso. Foi para profissionais da área da saúde, né? Isso. E eu lembro que foi um tema assim, muito legal, assim, que os profissionais, eles aprenderam várias coisas de como a nutrição funcional pode ajudar eles, né? E eles certamente aplicaram com seus pacientes. Então, agora a gente vai falar para as pessoas, em geral, né? Sobre esse tema. E Gabriel, o tema, então, é câncer. O que a nutrição funcional, como a nutrição funcional pode ajudar? E como que ela pode ajudar, Gabriel? A pessoa assim, tá? Pensa só, vamos criar um quadro aqui. A pessoa recebe o diagnóstico, sai do consultório, ela acabou de sair, ela acabou de receber o diagnóstico, ela tá chocada, ela não sabe o que fazer ainda, ela tá naquele processo inicial, né, de tudo, e ela não tá sabendo muito bem como lidar ainda com essa situação. Como que a nutrição funcional pode colaborar para ela, para ajudar ela? Bom, primeira coisa que a pessoa... Claro, tem toda uma questão de um suporte psicológico que eu acho bem importante que seja enfatizado, que seja procurado, um aspecto emocional, porque esse primeiro impacto que a pessoa recebe é realmente muito grande, né? Então, ela fica impactada emocionalmente. Isso é bastante importante no início do processo. Quando a gente fala de nutrição funcional, esse aspecto emocional também é levado em consideração. Por isso que eu comecei falando sobre isso, porque é umas coisas que as pessoas precisam estar cientes disso, tá? Elas têm que estar conscientes que realmente isso tem a ver com o aspecto global da saúde dela, inclusive no gerenciamento do câncer, tá? Bom, dito isso, a gente pode falar dos aspectos que são propriamente alimentares. Mas antes de entrar nisso, eu quero que a pessoa que tem um diagnóstico de câncer, ela perceba que se ela teve um câncer, é porque ela tem suscetibilidade genética a ter um câncer, tá? Só para você, por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre fala, o cigarro causa câncer de pulmão. A maior parte dos fumantes, não importa se fuma 1, 2, 3 carteiras por dia, não vai ter câncer de pulmão. Vai ter um infarto, por exemplo. É muito mais comum que um fumante morra de um infarto do miocárdio ou tenha um AVC isquêmico do que tem um câncer. Por quê? Porque tem mais suscetibilidade genética na população para doença cardiovascular do que para câncer. Nossa, esse tema, isso que você está falando é muito importante. Eu quero aproveitar que está falando isso e eu quero pedir um favor para quem está no Instagram. Cara, vocês têm noção, isso que o Gabriel vai falar para nós e vai continuar falando nesse tempo que a gente ficar nessa live, merece ser compartilhado. Então eu quero pedir, tu que está no Instagram, embaixo tem uma coisinha, tipo um triângulozinho, que é um aviãozinho. Vai nesse aviãozinho e manda essa live para 5 primeiras pessoas que aparecerem para ti. Eu vou fazer isso agora também, para 5 primeiras pessoas. 1, 2, 3, 4. Eu discordo de ti. Não façam isso. Mandem para no mínimo 10 pessoas. Mas mandem. Eu mando para sabe o que eu faço? Eu mando para todas que aparecem na minha lista ali. Uhum. Se eu não tenho nenhuma em mente específica, eu abro e mando para as que estão aparecendo aqui. Isso. Eu fiz isso agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque assim, as coisas que o Gabriel vai falar hoje, ele vai falar também sobre como prevenir isso. E são temas que a gente não escuta. Ninguém fala pra gente sobre isso. Eu falei como prevenir e sobre como tratar, que isso é super importante, tá?
porque senão as pessoas realmente ficam perdidas. E eu vou falar coisas que o paciente pode fazer por ele mesmo. A pessoa tem que fazer por ela mesma, não vai esperar o outro, não vai esperar o médico dizer isso, porque o médico não vai dizer isso. E muitos nutricionistas também não vão dizer isso, né? Então eu preciso dizer aqui. Então, quem está ali, divulga, convida outras pessoas para virem. E quem está ali no Instagram e no Facebook, coloca um curtir aí para gente. Também dá para compartilhar. No Facebook dá para seguir o canal, é super importante, né? Isso. E compartilhar também. E curte para nós, para a gente saber que vocês estão aí, que vocês estão gostando desse assunto. Tá bom? Isso aí. Vamos seguir, então. Desculpa te interromper, Gabriel. Não, foi ótimo, é pertinente isso, porque a gente quer que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Então, se as pessoas estão no YouTube, elas se inscrevem no canal, elas ativam as notificações, o conteúdo entende que esse conteúdo é importante, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, e ele vai mandar isso para mais pessoas. Se ninguém comenta, ninguém curte, ninguém se inscreve, ele vai dizer, esses caras são muito ruins, cara, não vou mandar para ninguém isso aqui. Vocês estão entendendo como funciona? Então é importante, se vocês acham isso importante, que vocês façam isso, porque aí esse conteúdo chega em mais pessoas. Perfeito. Que é o nosso objetivo. Bom, então a gente começava dizendo aqui que você só tem um câncer porque você tem genes para isso, ok? Que nem você só tem doença autoimune porque você tem genes para isso. Você só fica deprimido porque tem genes para isso. Só tem infarto porque tem genes para isso. Não adianta você querer, eu quero ter digamos assim, né? Eu quero ter uma doença. Eu vou fazer de tudo para ter essa doença. Não dá. Depende dos seus genes. Se os seus genes estiverem de acordo, tudo bem, ok? Bom, você entender. Então, você que tem os genes para ter câncer, e você teve o diagnóstico de câncer, que foi a situação que a Giza colocou, você é justamente a pessoa que tem a maior chance de ter outros cânceres, um segundo câncer. Então você tem que se dar conta que você tem que curar os seus hábitos. Você teve um câncer porque aquilo que você fez ao longo da sua vida ativou os seus genes pró-câncer e calou os seus genes anti-câncer. Essa é a primeira coisa que tem que estar claro para ti. Por que eu tive um câncer? Por que eu tenho um diagnóstico de câncer? Porque o que eu fiz ao longo da minha vida acordou os genes pró-câncer e calou, silenciou, botou para dormir os genes anti-câncer. Não existe Ou seja, é uma responsabilidade, né? Ou seja, eu tenho uma responsabilidade por isso, ainda que seja inconsciente, ainda que inconscientemente eu tenho trilhado o mesmo caminho, daqui a pouco que, meu pai teve, os meus avós tiveram, eu também tive, então é óbvio que eu tenho. Mas, na realidade, o que aconteceu é que eu trilhei o mesmo caminho de provavelmente ter os mesmos hábitos e o mesmo tipo de emoção que eles, né? Exatamente. E muitos de nós vão ter um câncer sem nenhum parente ter tido câncer. Uhum. Porque os parentes também tinham esses genes, só que não tiveram os hábitos que você teve. Só os genes são essenciais, são fundamentais para que você tenha. Mas só eles sozinhos dificilmente são os responsáveis. E isso eu estou falando por 95% dos casos de câncer. Depende do tipo de câncer, tá? Para alguns cânceres, 60% é ambiental, para outros 70%, para outros chega a 95%. Ambiental é estilo de vida, vem de fora, ou seja, não é o seu gene que é o responsável. É o que você faz com o seu gene, é como você trata. Então, para alguns tumores, para alguns cânceres, isso é mais, para outros é menos. Quando tem o caso de crianças pequenas, tem tudo a ver com que o pai e a mãe, como o pai e a mãe trataram os seus genes ao longo da sua vida e o que eles passaram para o seu bebê. O que eles passaram dessa epigenética. Como que eles criaram esses genes, ou seja, o estado de metilação dos genes, o estado nutricional desses genes que foram passados dos pais para aquela criança.
Ou seja, aquela criança já nasceu com uma expressão gênica alterada, ok? Veja que é isso. Quer dizer, saibamos ou não, aquilo que a gente faz está gerando consequências. E o nosso objetivo aqui no Tribo Vida é trazer para ti essa luz, essa consciência que nós temos responsabilidade, inclusive antes de gerar um bebê. Isso. Interessante que tu falou isso. Eu vi que a Nídia escreveu aqui no YouTube, tem que parar com açúcar. E às vezes as pessoas caem nessa questão de que achar que um alimento vai salvar, vai prevenir, ou tirar um alimento vai parar. E não é isso, né? Na verdade, são várias coisas, são cascatas de coisas que têm que ser feitas. Não que tu precisa virar a tua vida 180 graus, mas fazendo pequenas mudanças, né? Tendo noção e consciência das coisas. E eu percebo que quando tu começa a mudar uma coisa para melhor, automaticamente outras coisas que não funcionavam, tu começa a ajustar. É muito louco isso, é muito interessante. Então, às vezes, tu começa por um alimento, a botar um alimento melhor, por exemplo, tu aprende a comer salada crua no começo das refeições. Então, tu começa a comer salada crua. E, de repente, automaticamente, tu começa a retirar aos poucos o açúcar. E aí, tu para de passar o dia inteiro tomando café, por exemplo. Ou tu para de comer margarina, é uma coisa que automaticamente vai acontecendo. Mas não existe, né, Gabriel, um alimento milagroso, ou tirar uma coisa apenas que vai resolver. Não é assim que funciona, né? Não. O primeiro elemento que a pessoa, então, que teve um diagnóstico de câncer, como tu colocou, eu faria essa observação, é que ela tem que olhar para a alimentação dela e pensar o que eu como que é industrializado. O que eu como que é melhor? Ultraprocessado. O que é refinado, processado, ultraprocessado? E o que eu realmente sinceramente, honestamente, olhando para aquele alimento, penso, aquele alimento me traz vida. Aquele alimento me gera vida no meu corpo. Seja muito honesto contigo. Quando você olha para aquela crosta queimada de um alimento no forno, por um bife grelhado, bem tostadinho, bem passado, aquilo te gera vida. Tem a impressão que aquilo gera vida em ti. Quando toma um refrigerante, aquilo te gera vida. Quando tem uma margarina, gente, quem come margarina aqui, pelo amor de Deus, margarina. Margarina, pegue um pote de margarina e coloque aberto em cima do armário de casa. E deixe ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. E veja o que vai acontecer. E depois faça no Insta o desafio e coloque a cada semana uma foto nos seus stories. Ou na sua timeline, tanto faz. Pegue um hambúrguer, vá numa lanchonete dessas, cadeias de fast food, e compre um hambúrguer deles e deixa aberto em cima do armário, num cantinho assim, para não ficar na sua cara. E você vai entender por que isso não gera vida, nem gera saúde dentro do seu corpo. E faz uma foto toda semana e posta. Vamos fazer isso. Quem come isso, né? Eu não preciso fazer, eu já fiz isso. Eu tive um pote de margarina aberto no meu consultório, em cima do meu computador, por 3 anos. Quando chegava alguém que entrava comendo margarina, eu puxava o pote e mostrava a data que eu tinha marcado embaixo. Nossa! Porque elas não acreditavam que aquilo fazia mal para a saúde delas. Nem fungo ataca, nem mofo ataca um pote de margarina ou um hambúrguer desses. Nossa. Então as pessoas não podem viver nessa ideia falsa que acham que isso é um pouquinho, não faz mal. Não existe. E é muito massa isso que tu falou. Só quero voltar numa coisinha que tu falou, já que a gente está falando com esse público incrível, né? O público leigo, que fica muitas vezes na dúvida, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. E eu sei que eu passei muitos anos essa dificuldade também, tá? E isso que o Gabriel falou foi algo que eu apliquei na minha vida. E foi aí eu comecei a mudar. Eu parava e eu olhava para o alimento e eu pensava isso. Eu conversava com ele. É muito louco, tá? Mas eu conversava. Eu olhava e eu sentia como se eu sentisse a vibração, tá? Isso aqui é bom para mim?
Eu quero, porque daí é como se eu não tivesse noção na época que aquilo ia para dentro do meu corpo, aquilo ia ser absorvido pelo meu corpo, ia para as minhas células. É louco, parece que muitas pessoas não se dão conta daquilo, sabe? Parece que Não. come e desaparece. Exato. Cada membrana tua vai ser composta daquilo ali. Ou seja, as gorduras que tu escolhe são fundamentais. E aí tu tem que te dar conta que as gorduras que tu escolhe tem que ser gorduras íntegras, não processadas, não aquecidas, majoritariamente. Ah, mas se eu botar um azeitezinho, tudo bem. Agora, não pode ser a única gordura do teu dia. Então, tu recebeu aquele diagnóstico de câncer, tu vai olhar, tá, o que eu como que realmente é algo que não traz vida. Eu como açúcar, eu como hambúrguer, eu como chocolate ao leite cheio de açúcar, não tem nada a ver um chocolate 70%, 80% cacau sem açúcar com uma barra de chocolate ao leite que tem 5% ou 10% de cacau. Tem chocolate ao leite, gente, que chega a ter 5% de cacau apenas. O resto é leite em pó e açúcar. Por isso que não tem gosto de nada, só tem gosto de gordura. E isso alimenta os genes do câncer. Isso alimenta os genes do câncer. Quanto mais muitos tumores, em termos de número, são alimentados por insulina. Alimentos que liberam muita insulina, como os carboidratos refinados, o arroz branco, pão branco, o açúcar, macarrão, pizza, hambúrguer, tudo isso que tem muito carboidrato, muito amido, muito açúcar, é gerador de insulina, que é um hormônio que estimula as nossas células a crescerem. E estimula até a gente crescer de altura quando a gente é pequeno, quando a gente é criança. Só que depois que a gente para de aumentar na altura, a gente só aumenta na largura. E a obesidade é um dos elementos-chave no desenvolvimento de vários tipos de câncer. Tá? Em especial o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. Então, são tumores que são estimulados por essa questão insulina e hormônios ligados à insulina. Como aqui é uma aula para o público leigo, não preciso ficar entrando nesse detalhe. O que a gente tem que entender é que todos esses alimentos carboidratos refinados e obesidade são causadores de câncer. Gabriel, então tu está querendo dizer, se eu tive o diagnóstico de câncer, eu tenho excesso de peso, eu tenho obesidade, eu preciso emagrecer? Sim, você deve emagrecer. Ah, mas agora eu vou fazer quimioterapia e eu vou emagrecer mais. Mas se você tem 20 quilos a mais, você não vai perder 20 quilos por causa da quimioterapia. E isso é um tabu muito grande. Eu tive uma ex-funcionária minha que desenvolveu agora, com 60 e poucos anos, um câncer de mama. E ela, quando teve o diagnóstico, sabe o que ela fez? Começou a comer mais. Por quê? Porque está na cabeça do povo que o câncer vai deixar a pessoa magra, ela vai morrer magra, vai definhar. Ou seja, ela tem que comer agora, o quanto antes. Só que ela tinha excesso de peso. Tu entendeu o grau de desinformação? Porque eles veem a pessoa emagrecendo até que morre. Opa, emagreceu, morre, então tem que engordar. Olha só a cabeça da população. Eu nunca tinha imaginado isso. Tá no inconsciente coletivo. Exatamente. Tá, então tu falou para nós até agora que a pessoa tem que evitar gorduras refinadas ultraprocessadas. Quais seriam essas, por exemplo? O que é isso? As gorduras hidrogenadas que estão dentro de um sorvete, que estão numa bolacha recheada, num biscoito wafer, nas massas folhadas, nesses doces de padaria, salgados de padaria, na margarina, nos salgadinhos que são adicionadas essas gorduras. Pense em todas as gorduras. E você vai olhar no rótulo, tá escrito gordura vegetal. Só isso. Gordura vegetal. Já descarta esse alimento. Que não é alimento, né? Não, principalmente joga no lixo. Ou tá escrito óleo vegetal hidrogenado. Tá? Também é a mesma coisa, eles só às vezes mudam o nome. Não existe aí? Gordura vegetal ou óleo vegetal hidrogenado. Se alguém lembrar aí de outros nomes, gente, me digam, porque eu já estou me esquecendo há tanto tempo que eu não leio isso num rótulo,
eu já estou esquecendo, tem que dar uma olhada de novo, que são coisas que Isso. atualmente a maioria dos meus pacientes já não come isso. Aí tu falou também dos outros tipos de carboidratos, né? Que também precisa ser. Na hora do tratamento, é muito importante essa diminuição, essa restrição desses carboidratos que não acrescentam para a saúde, porque esses carboidratos refinados, eles são pró-tumorais, pró-cancerígenos, porque eles aumentam essa insulina e esses hormônios que eu tinha comentado antes, né? Então, é bem importante que a pessoa esteja claro, pão branco, as pessoas comem quantidade de pão muito grande. Muito grande. Pior do que arroz branco. Bem pior, porque não comem tanto. Esses bolachinhas, biscoitinhos. Bolachinha integral que ela compra de pacotinho. Tudo isso tem gordura hidrogenada. Esses bolos prontos, um bolo caseiro é uma coisa. Agora, um bolo pronto que tu compra, essas misturas pré-prontas, tudo isso está cheio de produtos tóxicos para a saúde. Tá. Então, a pessoa tem que consumir azeite de oliva, ela pode comer óleo de coco extra virgem, ela pode usar óleo de gergelim, ela pode usar até manteiga ghee, manteiga ghee, numa quantidade pequena, mas a principal fonte de gordura tem que ser as castanhas, as amêndoas, as nozes. Nenhuma gordura que você vai usar para cozinhar é legal. É botar um pouquinho, é só para cozinhar o alimento. Mas qual que é boa para cozinhar? Nenhuma. Todas elas vão estragar com o aquecimento. Uau! Olha o ouro que tu está falando aqui. Nenhuma gordura é boa para aquecer. Todas vão estragar com o cozimento. Tem a menos ruim, entendeu? Que a gente indica qual que é menos ruim. Mas para o teu corpo, ela tem que chegar... O ideal é chegar sem nada de aquecimento, de processamento. Aí ela tá perfeita. O Gabriel não falou que consumir gordura é ruim. Ele não disse que óleo de coco é ruim. Nem eu falei que tem gorduras boas e ruins. Ele falou que aquecer é menos, não é tão bom, né? Exato, exatamente. Na salada é perfeito usar o azeite de oliva, é maravilhoso. Isso, exatamente. Porque aí tu está usando ele sem aquecimento. Então, para aquecer, a gente vai usar as gorduras certas e quanto menos, melhor. Qual que é menos ruim? Azeite de oliva, óleo de coco. Isso, azeite de oliva, óleo de coco e de gergelim são os melhores, exatamente. A banha de porco também pode ser interessante, mas eu não uso por quê? Porque eu não tenho porco caipira, porco orgânico, que recebeu ração orgânica, ou seja, a gordura do porco convencional está lotada de agrotóxicos que vieram da ração que aquele porco comeu. Uhum. E a gordura é o local do animal em que nós depositamos a maior quantidade de poluentes. Então, se eu estou comendo a gordura de um animal que comeu poluentes, o que acontece é isso, eu vou estar comendo os poluentes concentrados dele, muito mais do que na própria carne. Uhum. Certo? Ou seja, então a banha de porco não é ruim desde que tu consiga a banha de porco de um porco que teve alimentos orgânicos, né? Que não consumiu ração. Exatamente, que não comeu ração. Que é um pouco mais desafiador. Até pode encontrar, acho que no interior, talvez, né? Mas não é tão fácil assim de encontrar, não. Eu não conheço aqui, também nunca fui atrás, eu não me interesso. Eu também não conheço. Eu prefiro a fonte vegetal, extra virgem, que é a mais garantida que vai funcionar. Então a gente falou dos carboidratos. Então tem que ter já acho que encerramos as gorduras, e os carboidratos tem que ser os carboidratos lentos, que são aqueles carboidratos que têm a absorção mais lenta. Então, eu oriento esses pacientes com câncer, é que depende se o paciente é magro, se é gordo, se eles têm resistência à insulina ou não, né? Então, se é o paciente que tem que emagrecer ou não, enfim. Mas o inhame, o cará, a batata doce cozida, os feijões também poderiam ser usados, lentilha, grão de bico, que são carboidratos de absorção lenta, que vão absorvendo bem lentamente. E isso, em geral, tem um impacto
pequeno e dá para a pessoa manter aquele hábito de comer alguma coisa que é um carboidrato, uma raiz, sem ficar numa dieta zero carboidratos, que é muito mais difícil a longo prazo. Isso, eu queria te perguntar sobre isso agora. Que tem estudos, né, relacionados à dieta cetogênica para pessoas com câncer. E aí eu queria te convidar se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu nunca. A última vez que eu estudei a dieta cetogênica para o câncer já fazem aí quase uns. A gente está quando? Em junho? Fazem já uns 7, 8 meses, tá? Que foi antes do simpósio do ano passado. E existem alguns pacientes que respondem muito bem, outros que não. Existem alguns tumores que respondem melhor, outros que não. Então, não existe assim, faz dieta cetogênica que cura o câncer. Balela. Sim, cara, que louco isso. Alguns curam super e outros não funcionam. Então, assim, depende do metabolismo de cada pessoa e do metabolismo de cada tumor, tá? Porque, inclusive, já foi demonstrado que tumores não comem só açúcar, tumores comem gordura, inclusive, e até gordura saturada pode ser ruim para algumas pessoas, que inflama elas mais. E a célula tumoral também pode usar. Então, a gente não pode generalizar nada. Eu estou falando aqui o que pode ser generalizável. Comer as gorduras corretas, comer os carboidratos lentos, né? Aí agora a gente pode seguir adiante. Aumentar a ingestão de frutas e verduras. Isso que eu estou falando é generalizável para qualquer caso. Tem coisa que a gente vai ter que especificar. Cetogênica é bom ou não? Tirar gordura saturada é bom ou não? Vai depender de cada caso, mas o que eu estou falando aqui vale para todo mundo, tá? Não, e é muito interessante isso que tu fale, porque tem alimentos que são bons, mas não é para todo mundo, né? E eu fiz exame de alergias alimentares, por exemplo, eu sou alérgica ao tomate, mas o tomate é super bom para várias coisas. Pois é, mas para mim não funciona, né? Exato. Ou outras coisas. Então tem a questão da individualidade. E Gabriel, então isso que tu falou é muito importante, Giza. Antes de continuar para a pergunta seguinte, não esquece, pela pergunta seguinte. A pessoa comer o alimento que ela pode comer é muito importante nessa hora do diagnóstico do câncer. Por quê? Porque esse alimento que tu não pode comer é o alimento que te inflama. Sempre que tu come o alimento que tu tem sensibilidade, tu vai gerar inflamação com o consumo desse alimento. E isso é um dos grandes geradores do processo de acidez metabólica que acompanha o metabolismo tumoral. O tumor só se desenvolve no ambiente ácido, que é o ambiente inflamatório. A inflamação gera acidez, a dieta gera acidez, o tumor gera acidez. Eu preciso de um ambiente ácido para se desenvolver. Então, o alimento que tu come, que tu tem a alergia, como tu comentaste, que tem sensibilidade, ele é um alimento que te inflama. E ele vai fazer o teu, metabolicamente, tu ficar mais inflamada, portanto, com maior chance de ficar mais ácida, tá? A Lúcia perguntou aqui sobre os açúcares, demerário e mascavo, qual que é melhor? Açúcar é açúcar, né? Nenhum açúcar é bom, né, Gabriel? O bom do açúcar mascavo é que ele tem alguns minerais, ele tem cálcio, ele tem ferro, ele tem alguns antioxidantes. Então, assim, se tu vai usar uma colherinha de chá, se tu vai usar uma colher de chá de açúcar por dia, nenhum vai fazer mal, porque é uma colher de chá. Pode ser até um refinado, ninguém vai ter um câncer por causa de uma colher de açúcar de chá por dia. Tu vai ter por causa de um conjunto de coisas, incluindo aquela colher de açúcar, entendeu? Mas com uma colher de chá por dia, eu usaria do mascavo, que tem mais nutrientes, entendeu? Não vai gerar um problema, mas é aquilo. Cada um se sente confortável com um grau de restrição. E tem gente que se comer um pouquinho vai comer muito, não vai conseguir parar. Tem gente que não, eu consigo comer uma colher, eu gosto de uma colherinha pequena, beleza, tá? Então, aí é o que a gente volta no assunto antes, né? Não é um alimento, não é uma coisa, não é uma ação que vai melhorar ou piorar, né? É conjuntos de ações. Exatamente. Por exemplo, o açúcar em grandes quantidades. Aí. Exatamente. Várias vezes ao dia, em várias coisas, né? A pergunta que eu queria te fazer, Gabriel, é o jejum para o câncer, ele pode funcionar? É recomendado que a pessoa tá com câncer, de repente até já está no processo de quimioterapia, ela pode fazer jejum? Pode fazer e deve. Essa mesma funcionária que eu te falei, a minha que foi tratada agora, eu orientei ela a coisas muito simples.
Ela foi atendida pelo Sistema Único de Saúde, foi lá que ela fez o tratamento dela, e logo que ela teve o diagnóstico, eu conversei com ela, falei sobre peso, etc. Logo depois, quando ela me contou isso, que já estava comendo mais, e etc. E orientei que ela ficasse o dia anterior à quimioterapia sem comer e o dia posterior, ou o dia da quimio sem comer. E se comesse muito pouco, algum caldinho ralo, um caldinho muito fino, alguma coisa muito leve, o chá poderia usar, alguma coisa, água, isso poderia usar. E, bom, e foi incrível a situação dela, porque, assim, não acreditaram, ela não teve leucopenia, não teve anemia, não teve plaquetopenia, não caíram quase os cabelos dela. Nossa! E ela teve uma recuperação incrível, incrível. Ela fez cirurgia e quimioterapia na mama. Teve uma recuperação incrível. Os médicos disseram que nunca tinham visto isso. Claro, eles trabalham no sistema público de saúde, tem um padrão de pacientes. Provavelmente no sistema particular tem gente com mais cuidados, etc. Né? Um pouco diferente, infelizmente, o nosso país é assim. Mas, enfim, na realidade dela, eles ficaram chocados. Nunca viram, e ela muito feliz. Não, ô, Gabriel, então isso é o tipo de coisa que é geral, assim, de maneira geral. Sim. Poderia contribuir para pacientes. Pode. Olha que não é jejum de 0 calorias, é comer muito pouco. Os estudos têm... Quando eu pesquisei isso, foi no final do ano passado, a última vez que eu li os estudos em seres humanos, já haviam 3 estudos ou 4 estudos publicados em seres humanos, mostrando que esse jejum, com certeza, diminui os efeitos adversos da quimioterapia. Nossa. Isso não se tem dúvida. Não se sabe se vai aumentar a cura. Isso não tem a menor ideia que vai aumentar a cura ou não, porque isso precisa de 4, 5 anos de acompanhamento para ver as recidivas, né? Então, isso é essencial que tenha essa visão. Estou falando de curto prazo. Então, em curto prazo, o benefício clínico de estar melhor clinicamente o paciente. Ok? Uau! Menos efeitos adversos, menos... se sentindo mal, menos náuseas, menos vômitos, menos diarreia. Isso tá bem claro já. Bem claro. Obviamente são estudos pequenos, mas assim, do que eu li nesses estudos, da lógica toda e do que eu observei em alguns pacientes, eu tenho certeza que não vai mudar isso. Tá? Mas, enfim, eu quero te fazer uma pergunta depois sobre carnes, tá? Mas antes... Eu quero convidar as pessoas que estão aqui online com a gente. O Gabriel está participando de um evento incrível, que é A Verdade sobre o Câncer. É um evento da Jolivie, e eu quero te convidar para participar, então, gratuitamente. Foi o Gabriel mais 29 profissionais. 29. É uma galera de peso. Eu vi que tem vários profissionais internacionais. O teu pai também participou, né, Gabriel? Está participando do evento. Muito legal, e ele vai para o ar essa semana, então é totalmente gratuito, um monte de gente falando durante um tempo mais longo sobre o câncer. Então, se tu tem interesse, vai lá no site tribuvida.com.br, eu vou colocar aqui, ó, tribuvida.com.br/câncer. Se alguém puder escrever aí para mim no Instagram, tribuvida.com.br/câncer. Eu vou colocar aqui, ó. Eu ponho aqui. Tá, beleza. Aí eu vou fixar esse. Tribuvida.com. Mas para fixar é tu que tem que escrever, né? Tu coloca ali. E eu coloquei aqui nos outros. Ó, coloquei aqui no... Botou? Deixa eu fixar esse. Pronto. Vai ali, vale a pena, porque vai ser a semana inteira desse evento, com esse assunto super aprofundado, com vários profissionais da área da saúde falando sobre esse tema câncer. Então, é totalmente gratuito, vai ser a semana inteira, e a gente quer que vocês participem desse tipo de evento gratuito, online, que alguns eventos online são muito bons. E esse é o caso, porque a galera que está ali, né, é uma galera de peso mesmo, então participem, se inscrevam, tá bom? São 30 especialistas, imagina, são 5 dias, vai ser bem intenso mesmo, bem legal.
E é bem para o público Começa leigo, agora né? já, pode se inscrever. Pode ir ali no site que começa agora dia 24, tá? Mas tem que se inscrever para poder Isso, para receber os ter o acesso. vídeos. Aí a pergunta que eu queria te fazer, Gabriel, é relacionada às carnes. Carnes e câncer. Como que é essa relação? Tá, depois esse assunto ele vai emendar num outro assunto importante que é frutas e verduras, tá? Muito importante. Tudo que a gente está falando aqui é uma questão de quantidade e de proporção. Carne causa câncer? Se eu disser que sim, tá errado. Se eu disser que não, também tá errado. Eu vou te dar um exemplo. Por que isso? Lembram que eu falei que se eu comer uma colher de chá de açúcar por dia, eu falei que não tem nenhum problema, não vai causar nenhuma doença em nenhum ser humano na face da Terra? Falei, né? Uhum. Vocês acham que se eu comer uma colher de chá de carne por dia, eu vou ter câncer? Não, pela lógica, não. Exatamente. Ou seja, a gente não pode dizer que carne causa câncer, ou nem que açúcar causa câncer, ou qualquer coisa. O que causa câncer é um conjunto de hábitos errados. Inclusive, um deles é preparar a carne de forma errada. O grande problema da carne é que as pessoas comem muita carne e comem carne queimada. Ok? Sim. Comem carne queimada. Elas tostam a carne demais. Elas queimam demais. Gabriel, é que a gente aprende isso, tá? Tipo, eu fui para a faculdade de nutrição. Eu aprendi ali que a gente deveria recomendar para os pacientes peito de frango grelhado. E eu fiquei chocada quando eu vi isso pela primeira vez e eu comecei a estudar e eu vi, nossa, realmente, né? Então as pessoas acham que isso realmente é saudável, porque elas aprendem com os profissionais de saúde que já têm essa informação, entendeu? E eu não estou falando que o profissional de saúde está errado, que ele faz errado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é as informações que a gente recebe já lá na faculdade relacionado a isso. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o frango grelhado. Eu quero ter uma dieta fit. Eu como alface e frango grelhado todo dia, porque eu quero emagrecer, porque eu vou para academia, quero criar músculo e tudo mais. O que eu estou fazendo com as minhas células fazendo isso? Quando a gente faz uma carne grelhadinha, tostadinha, mais para bem passada, ok? A gente está produzindo naquela alta temperatura de uma chapa, de uma grelha, as mesmas substâncias que tem no cigarro, que são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Isso é quando queima mesmo. Antes de queimar, forma uma outra substância, que é a amina heterocíclica aromática, tá? E junto disso, quando forma aquela fumacinha já, forma acroleína. Tudo isso forma no churrasco, tudo isso forma numa carne assada, e também mais tudo quando está queimada, né? Uma carne grelhada, quando está queimada. Quanto mais para o queimado e para o mal mais passado, pior fica. Quanto mais mal passada, melhor. Numa carne crua não tem nada disso. Nada, zero. Quanto mais você cozinhou por mais tempo, em maior temperatura e com menos água, pior. Então, quando você fez um calor seco e só com gordura, é o pior. Quando foi um calor úmido, tipo um ensopado na água, aquilo só foi até 100 graus e está cheio de umidade. Tu não produz substâncias cancerígenas numa carne ensopada, numa carne que foi cozinhada num molho, numa carne lessa, como dizem os italianos. Você colocou dentro de uma sopa um pedaço de carne para cozinhar. Entendeu? Ou seja, o churrasco demais, que é coisa que a gente come muito no Rio Grande do Sul, não é bom comer todo dia churrasco. Ou tu não come todo dia churrasco, mas tu come no domingo, aí tu passa a semana inteira comendo aquela carne, e aí aí termina aquela carne, tu vai fazer o bife grelhado. Aí tu acaba... Porque a pessoa acha... Isso, fala, isso mesmo. A pessoa faz a semana inteira comendo grelhadinho e acha que é saudável, e no fim de semana ela faz um churrasco. Agora eu mereço uma carne bem assim, até que faz mal, porque eu me cuidei a semana inteira, tu entendeu?
É aí que vem as merdas, gente. É aí que dá merda. O cara, eu fiz tudo certo, beleza. E agora ele vai... Só que ele fez errado. Que a gente não sabe, Gabriel. Que triste, disse a Jane. Não é triste. Pensa, na verdade, isso que ele está trazendo, tipo assim, fica feliz. Nossa, que bom que eu tô sabendo disso agora. Triste é tu ter um câncer e ninguém te fala nada. E achar que é o desejo do Divino Espírito Santo. Para mim, isso é triste. Tem gente que acha que o triste é não comer o que gosta. Tá tudo bem, só depois tu vai ter o que tu não gosta. É, gente. Olha só, eu contei para minha visão da vida. Eu contei para minha mãe do exame genético e falei para ela do sal, né? Contei para ela, olha só, mãe, que bom que eu já tirei o sal, porque a gente viu que o sal não funciona para mim e tal. Aí o comentário da minha mãe, que talvez seja o comentário de muitas pessoas, ela disse assim para mim: nossa, mas então tu não pode comer nada. É bem isso. Então eu vejo as pessoas falando muito isso. Não, mas eu não posso comer nada. Tipo, quando tu fala, não pode comer o pão, por exemplo, né? Cara, como assim? Tu tira o pão, mas tem uma infinidade de comida que tu pode comer. Então, isso é uma crença. A gente acredita que se tirar isso ou aquilo, eu fico sem nada. Só que tu esquece que tem muitos outros alimentos que tu não tá consumindo, porque tu tá acostumado a comer só aquela meia dúzia de coisas. Exatamente. E as pessoas não estão... E, é claro, eu entendo essas pessoas, porque olha o mundo delas. Elas saem de casa, vão numa padaria, pegam o pão, pegam o leite, pegam o presunto, o queijo, voltam para casa. Elas entram no super, a salada, elas pegam um pé de alface, um pouco de tomate, pegam um bife, pegam outro pão. E elas só enxergam isso na frente delas. Elas nunca olharam os outros corredores, outros lugares, foram numa feira. Elas vivem num mundo completamente bitolado e limitado. Que ninguém apresentou isso para elas, e elas também não se abriram, e elas estão nem às vezes nem sabem, nem pensam, e olham aquilo, nem sabem como vão usar, nem sabem que existe aquilo. Então elas estão a gente está num outro universo, que é um universo ainda restrito a uma camada da população que já se abriu para essas novas possibilidades, né? E aí a gente aprende que consumir gordura é ruim. Aí eu vou lá na Polishop e compro air fryer. A air fryer. Air fryer. Isso a comida fica sequinha, sem gordura, e aí eu consumo isso, começo a fazer comida para mim, para minha família ali, achando que eu tô fazendo um benefício para minha saúde. E aí, Gabriel, tô fazendo ou não tô fazendo? Não tá, porque está formando produtos de glicação que também são extremamente oxidativos. Então, esses lugares que consomem, por exemplo, muito churrasco, como o sul do Brasil, a gente mora num país de terceiro mundo, aqui no Rio Grande do Sul, com taxas de câncer de primeiro mundo. É um espetáculo. Nossa. Então, a gente é super desenvolvido enquanto a ter câncer e infarto que nem eles. É uma maravilha. Pelos maus hábitos alimentares e pelo estilo de vida errado. Enfim, então... gente, é isso aí, tá? Só que, então, o que eu quero dizer que carne como um todo não é ruim, o problema é como tu prepara ela. Mas só que, em geral, o pacote vem junto. O cara consome um monte de carne mal preparada. E aí tu faz um estudo epidemiológico e mostra que quem come muita carne tem muito câncer. E tu não tem populações que comem carne mais bem preparada para avaliar isso. E aí tu manda no pacote, então parem de comer carne, que é bom para tratar o câncer, ou para quem não quer ter câncer tem que ser vegetariano. Só que aí tu vai analisar os estudos de vegetarianismo e câncer e o resultado é muito pequeno de diferença. Ou até não é favorável, é desfavorável. Eu fiz uma grande revisão no ano passado sobre esse assunto. Ele pode ser até desfavorável para alguns tumores e favorável para outros. Então fica assim, será? Eu revisei todos os estudos, todas as meta-análises e revisões sistemáticas publicadas de câncer e alimentação no ano passado, para uma aula que eu dei, tá? Numa pós-graduação que era sobre câncer e alimentação. E o que tem de mais poderoso é o PRAL. Já ouviram falar em PRAL? PRAL é o resíduo da dieta. É o resíduo ácido ou alcalino da dieta. Vou explicar. Por favor. Alimentos como as sementes, que eu falei bem, os feijões, que eu falei bem,
a carne que eu falei mais ou menos, são alimentos acidificantes. E as frutas e as verduras e os temperos são alcalinizantes, tá? O resíduo disso, o final, o equilíbrio entre esses dois grupos, dois grandes grupos, digamos assim, é que gera a melhor correlação entre a incidência de câncer e a alimentação. Deu para entender? Ficou ainda confuso. Vou explicar de novo. Põe numa balança tudo que gera ácido num prato da balança, tudo que gera base ou álcali no outro prato da balança. O que importa é que no final do dia o prato dos álcalis é mais pesado que o prato, entre aspas, tá, gente? Ele pesa mais que o prato dos ácidos. O prato dos alcalinos pesa mais que o prato dos ácidos. Ou seja, se você come um pedacinho de carne, vou traduzir na prática. Se você come todos os dias um pedaço de carne, 3 colheres de sopa de um guisado que você fez na panela, com um monte de cebola, com alho, com bastante gengibre, com um monte de temperos que são fantásticos. Se você comer um pouquinho de batata doce com um pouco de feijão e comer um monte de saladas, de legumes, de frutas, isso neutraliza o efeito e ainda ganha do efeito. Então chama-se prau negativo. Talvez vocês tenham... E isso é muito importante, tem que estar muito claro, porque o que vale é o final da dieta, não é um alimento isolado. Então, quando eu encontrei vários estudos de 2019 mostrando essa associação muito clara do prau da dieta, que é o resultado do equilíbrio entre as cargas ácidas e básicas, e a incidência de hipertensão, obesidade, infarto e câncer, eu disse, isso para mim é o que faz sentido. Porque aquela história de um alimento não faz sentido. Porque se eu assumir que carne causa câncer, eu vou dizer, 1 colher de chá por dia de carne causa câncer. E se eu como 1 colher de chá por dia de carne, eu não sou mais vegetariano. Ferrou. E aí estragou o meu estudo todo. Porque ser vegetariano protege do câncer. Então se eu comer 1 colher de chá por dia, eu vou ter câncer? Deu errado, deu problema aí no raciocínio. Uhum. É uma questão quantitativa e não qualitativa. Não é sim e não. É quanto eu como de cada coisa. Uma vivente perguntou aqui agora há pouco. Então 1 colher de chá por dia de margarina não faz mal? É o efeito gota d'água, gente. Você está enchendo o seu copo até que uma hora vai transbordar. É 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá de margarina, um bifinho grelhado, mais um arroz branco, mais a macarronada, mais a pizza no fim de semana, mais o churrasco, mais uma cervejinha, mais um não sei o quê. E aí ferrou, esse teve um câncer. Eu não tenho como dizer que foi aquela colher da margarina ou foi o resto todo. É o tudo que você fez que transbordou e destruiu o sistema. Agora, Perfeito. Quem é tu que está aí falando que vai comer 1 colher de margarina não vai fazer mal? Eu sei lá, não sei o resto que tu faz. Tá entendendo? Agora, se tu me garantir que tu faz todo o resto que eu tô dizendo certo e comer 1 colher de chá de margarina, beleza, não vai ter problema. Isso eu posso te dizer. Mas é improvável. É improvável. É aí que eu me refiro. Porque a pessoa tá sempre querendo arranjar uma desculpinha para roubar. Exato. Ela sempre quer. O povo quer sempre... Eu falei numa live esses dias daquela das 7h29. Professor, garrafa plástica faz mal, mas nem aquela garrafa daquela marca, sabe? É sempre assim, você sempre quer uma desculpa. Olha aqui, ó, eu tenho 2 garrafas de vidro para não faltar nunca. Mas é só de vez em quando eu uso de plástico, eu estou numa viagem, sei lá, num lugar, sumiu a minha garrafa. Tudo bem, eu não vou me matar por causa disso. Agora, Aqui dentro está claro para mim que é uma exceção. Agora, se eu fizer exceção todo dia... Agora, tu falou antes sobre a questão da comida alcalina e da importância da comida alcalina e desse equilíbrio, então, me fez lembrar de uma coisa, tá? Que virou moda, eu não sei se é moda ainda, mas eu acho que sim. Tava uma época todo mundo tomando água com limão de manhã.
Todo mundo, moda. E eu também tomo, tá? Eu aprendi, enfim, eu também de vez em quando tomo, não é todos os dias. Só que aí, a água com limão de manhã, ela vai me proteger, tipo assim, isso basta para alcalinizar meu organismo, como as pessoas, né, fazem isso já. Tu acha que se tomar uma água com limão de manhã e sair dali comendo um sanduíche cheio de queijo, pão refinado com presunto, tomar um café preto cheio de açúcar, limão fazer alguma coisa? Ah, que vergonha o cara que pensa isso, se joga já aqui, ó, tá com pressa. Vai na janela já, ó, vai. Cara, as pessoas, quem pensa isso não tem, eu acho que ninguém pensa isso. Acho que ninguém pensa isso. É impossível que algum humano pense isso, cara. Impossível, não dá, eu não concebo que uma pessoa pense isso. Eu não tenho nada contra usar o limão de manhã, acho incrível. Como depois tu vai fazer uma outra coisa legal, e depois uma outra coisa legal, e depois vai acabar o teu dia inteiro com muitas coisas legais. Isso. Agora, só a água com limão é uma gota d'água, ou melhor, tirou uma gota d'água ruim e botou uma gota d'água boa. Beleza, não tem nenhum problema, pode fazer. Só que tem todo o resto, é um contexto todo que tem que estar dentro, né? Uhum. Então, basicamente, a pessoa... Isso tudo que tu explicou serve também para evitar câncer, né? Não só para quem está com câncer. Serve também, exatamente. E quando eu falei de frutas e verduras, o mínimo de frutas, verduras e legumes é meio quilo por dia. E se a pessoa chegar em 700 gramas ou 800 gramas por dia, somando frutas, verduras e legumes cozidos, a incidência de câncer vai lá embaixo. Tá? Uhum. E outra coisa que tem que ser dita, você tem que anotar aí, embutidos são considerados carcinogênicos tanto quanto o cigarro. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não quer que o seu filho fume, porque acha que faz mal para a saúde, eu espero que você não dê presunto para ele também. Ou você acha que por não dar um cigarro e dar um presunto, tá tudo bem. Não tá bem. É isso que eu quero dizer. Ou seja, dar embutido seria o mesmo que dar um cigarro para uma criança. Eu quero dizer que eles estão na mesma categoria da Organização Mundial da Saúde de elementos do grau de carcinogenicidade. Então, mortadela, presunto, blanquê de peru, de chester, sei lá o que mais, salsicha, é tudo farinha do mesmo saco. E as pessoas comem achando que é proteína, entendeu? Tem proteína, um monte de coisa carcinogênica dentro também. Eu vi no supermercado outro dia, de uma marca aí bem famosa, mini salaminhos, bem bonitinha a embalagem, assim. Aí tá escrito tantas gramas de proteína. E aí tu compra aquilo e pensa, eu preciso de proteína, porque meu nutricionista diz que eu tenho que comer proteína. Então a pessoa acha que tá fazendo um grande lanche, né? E na realidade, não é. E tudo é uma questão de quantidade, ó. Um Ramon Serrano aqui, ó, colocou um amigo aqui, ó. Isso deve ser espanhol. Presunto cru tipo serrano, né? Isso é um que se come em Espanha. O que causa câncer, gente? Os conservantes, lá o nitrito, nitrato, aqueles todos que tem ali, nitritos, nitratos, e também o sal. O sal é carcinogênico. Pessoal do Instagram, a gente vai finalizar aqui, já vai encerrar, mas de qualquer forma a gente já vai finalizar a live. Mas se vocês quiserem pegar o finalzinho lá no YouTube, tá? Quem estiver aqui e não for para lá, se inscreve em tribovida.com.br/câncer, que para participar de um evento onde a semana inteira será falado sobre câncer, o Gabriel e mais outros 29 profissionais da área da saúde. tribovida.com.br/câncer. A live já vai cair aqui, tá bom? Vai cair, tu acha ou acho que a gente vai conseguir ficar mais tempo? Vai. Porque eu acho que foi eu que te chamei, então o meu ainda não virou daquele negócio do tempo, lembra? Que a gente entendi, beleza. Então, todas as conservas, os alimentos conservados em sal, porque o que eles viram? Antes de existir geladeira, tinha muito mais câncer, porque as pessoas conservavam tudo com sal. E isso dava muito câncer de estômago, em especial. Então, tu conserva um presunto, só carne e sal, isso também é ruim. Não é porque tem o nitrito e o nitrato, só apenas, tá?
Então, o conservado com sal também é ruim, tá? Então, isso tem que estar claro, gente. Tem que estar claro. E elas são, né? Ou seja, o bacalhau. O bacalhau. É que aí, quando tu vai preparar o bacalhau, tu dessalga ele, né? Eu não sei como é que fica. É uma boa colocação. Tá. Eu acho que não. Eu acho que tu dessalga e perde esse efeito. O problema é a alta concentração de sal na tua mucosa gástrica. Aí entraria azeitona. Acho que sim. Se tu comer muita, come 2, 3 azeitonas, não tem problema. Se tu comer um pote de azeitonas todo dia, é tudo Tchau, pessoal. uma continuidade. Continuamos no YouTube, então, né? Beleza. Então temos que liberar o som agora aqui no... Eu vou, enquanto o Gisa tu vai arrumando aí, sem problema, eu vou liberar o som aqui do YouTube, tá? Estão me ouvindo aqui, né, gente? Vocês aí do YouTube estão me escutando, né? Então, vamos lá. Então, cara, essa concentração de sal na mucosa gástrica é que gera essa lesão na mucosa, remove o muco, inflama. Deixa eu tirar aqui, meu telefone tá caindo. Aí, beleza. Inflama e causa o câncer gástrico, tá? Então, esse negócio tem que estar claro. Bom, eu quero dizer aqui ainda, Gisa, antes de encerrar, uma coisa super, super importante. Não sei se tu quer fazer alguma pergunta a mais, ou eu posso dar uma mensagem de encerramento também. Não, pode sim, porque a gente tem que terminar, né? Sim, vamos lá. O que eu quero dizer aqui, ó, tem um livro muito interessante que chama Sobrevivendo ao Câncer, tá? Sobrevivendo ao Câncer. Kelly Turner, tá? É o nome dessa autora. Eu não consigo escrever aqui, só tu consegue escrever, né, Gis? Tá. Deixa eu ver. Sobrevivendo ao câncer? Sobrevivendo ao Câncer. Como eu entrei como convidado, só tu que consegue. Tá. E nesse livro, Sobrevivendo ao Câncer, eles chamam a autora, ela entrevistou 1.500 pessoas, tá? Que tipo de pessoas? Pessoas que tiveram remissão de todos os tipos de doenças e todos os tipos de câncer. Olha só. Todos os tipos de doença e todos os tipos de câncer. Ah, que massa. Daí vai para a questão mais mental, né? Certamente. Também. E aí, quais são as conclusões que eles chegaram aqui? Olha só. Eu acho que eu consigo colocar no chat privado, de repente, Gis, tu consegue copiar e colar lá. Tá? Quer compartilhar alguma coisa? Tu consegue compartilhar? Eu posso compartilhar a tela, perfeitamente. Pode. Uhum. Óbvio. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vocês vão poder printar a tela, gente. Olhem só. Tá aqui já, estão enxergando já, né? Sim. Olha só. Sobrevivendo ao câncer, 1.500 pessoas estudadas, 250 pessoas entrevistadas detalhadamente e que tiveram remissão, vamos lá, vamos aqui, de todos os tipos de doenças e todos os tipos de câncer, inclusive doenças autoimunes. Várias com doenças autoimunes foram entrevistadas aqui também. E eles chegaram à seguinte conclusão. Olha só. 9 elementos em comum tinham todas essas pessoas. 9 elementos em comum, que foram: número 1, essas pessoas assumiram o controle da sua saúde. O que significa? Significa dizer que elas pararam de delegar. Tipo, o médico é o responsável, o nutricionista é o responsável, o educador físico é o responsável. Ele que vai me curar. Não é ninguém que vai te curar. É tu que vai ter o controle da tua saúde, tá? Mudaram radicalmente a sua alimentação. Quando você já está doente, você tem que encarar como uma guerra e tem que mudar radicalmente. Porque pode não dar tempo se você fizer mudanças graduais. Prevenção são outros 500. Prevenção é outra situação. Você pode ir devagar e fazendo mudança no seu ritmo. E talvez dê tudo certo. Agora, quando você já está doente, está com a sua vida em jogo, mude. E essas pessoas mudaram radicalmente a sua alimentação. Eles seguiram a sua intuição. Seguiram a intuição.
Tipo, algo me diz que eu devo fazer isso, ou que eu não devo comer isso. Usaram ervas e suplementos, olha só. Usaram suplementos fitoterápicos, botânicos e também suplementos alimentares. Liberaram emoções reprimidas, diz. Eu falava das questões emocionais, né? Uhum. Liberaram emoções reprimidas. Aumentaram as emoções positivas. Foram receptivos ao suporte social, ou seja, à ajuda dos que estão ao seu redor. Não vou agir sozinho, eu vou me incorporar na comunidade, suporte da comunidade. Aprofundaram a sua espiritualidade. E nona e última mensagem, preparem a foto, o print da tela inteira. Encontraram fortes razões para viver. Encontraram motivos para estar vivo. Vocês conseguem perceber o quanto isso é importante e relevante? Saber por que eu estou vivo. Por que eu quero continuar vivo? Ter os seus porquês muito claros, isso faz muita diferença mesmo. E não só para as pessoas que têm câncer, para as pessoas no geral, né? Então, esses 9 passos servem para todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. Isso aqui é para quem tem câncer, para quem tem doença autoimune, qualquer doença. E para quem não quer ter doença também. Isso que o cara, se o cara tivesse feito antes, 10 anos antes, 20, ele não ficava doente. Ou ia ficar muito tempo depois. Ia postergar a doença. Então aqui a gente está um manual para a vida. Eu não fazia a menor ideia que eu ia falar sobre isso aqui hoje, quando a gente começou, Giz. Menor ideia. Ah, perfeito. Lindo. Mas as coisas vêm, não vêm por acaso. Eu acho que tem pessoas aqui que estão assistindo que precisam disso. E todos nós precisamos relembrar disso, né? É super importante. Mas quando você tem as razões para viver, os seus motivos que te levam a agir, nada fica difícil. Não fica difícil eliminar a margarina ou o embutido. Eu sempre fui um comedor de presunto, até que eu aprendi que aquilo ia contra o meu objetivo de vida. Exato. Que é viver muito, chegar aos 100 anos com saúde. Então, eu tenho isso para mim. Se eu errar e chegar com 95, tudo bem. Agora, eu estou fazendo o que está ao meu alcance. E eu não quero chegar depois e pensar assim, ah, se eu. Não, eu fiz o que eu acreditei que era o melhor e que eu sabia que eu podia fazer. E tenho as minhas limitações. Entende? Ou no caso de estar com uma doença, já aconteceu de estar com a doença, ficar com aqueles pensamentos assim, por que comigo, por que comigo, por que comigo, né? Isso é vitimização. Isso é o que normalmente acontece, eu sei porque isso aconteceu comigo. Quando eu estava falando isso para mim, por que comigo? Eu faço tudo certo. Mas a questão é por que não comigo? E se está aqui, qual é a lição que eu tenho que aprender com isso? E extrair a lição daquilo. Exato. E é muito louco o que eu vou dizer, mas eu posso falar porque eu tenho uma doença importante também, que a doença, ela é um presente para o doente. Por quê? Porque a doença, eu até me impacto quando eu falo, ela vem para te mostrar que algo não está funcionando. É isso. Então, não está funcionando e é uma oportunidade de tu saber, cara, não está funcionando. O que eu tenho que mudar na minha vida? O que eu tenho que alterar aqui para funcionar melhor? Para eu ser mais feliz? Para o meu corpo ficar feliz e em paz? O meu corpo só está sinalizando algo que está funcionando. E, normalmente, é ligado às emoções, que são ligadas ao alimento, porque uma coisa está relacionada à outra, não está separado. Porque se tu não come bem, é porque emocionalmente tu também não tá bem. Ah, mas eu não consigo parar de comer tal coisa, eu amo, é só um pãozinho. Tem alguma emoção relacionada ali. E é isso que tu precisa trabalhar. E a doença te mostra isso. Então, é um presente nesse sentido, tá? Então, tu pode usar isso para se autodesenvolver enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Então, se por acaso tu tem uma doença, tu tá lidando com uma doença importante hoje, olha para ela como presente e não tenta resistir a ela, faz o contrário. Lida com ela, cara, o que tu tá me dizendo? O que tu tá querendo me ensinar?
E aí é a melhor forma de lidar mesmo, é assim que eu lido, e é por isso que eu tenho feito tanta coisa do jeito que eu faço, porque justamente eu estou querendo aprender com ela e, através dela, me conhecer também. A doença é exatamente isso, ela é um sinal de que aquilo que tu fez ao longo da tua vida, o teu corpo não gostou. É só isso. É só é desenvolver o teu autoconhecimento. Só desenvolveu uma doença porque alguma coisa que tu fez não foi adequada para o teu corpo. O teu corpo não ficou feliz 100% com aquilo. Isso. Enquanto tu entende isso, tu passa realmente isso, esse é o teu depoimento incrível, porque tu passa a entender a doença como um presente para a tua reforma íntima, para a tua reforma pessoal, para o teu melhoramento, teu crescimento, que é o que todo mundo veio buscar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo hoje, conversando com todo esse povo sobre esse assunto tão incrível. E deixamos essa mensagem, né? E quem quiser realmente entender mais sobre isso, não perca esse evento que vai estar demais agora nos próximos dias. Isso. Então, tribovida.com.br/câncer, para se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Se tu lida com alguma situação, se tu quer evitar, se tu quer cuidar, então vai ser o Gabriel mais 29 profissionais da área da saúde que vão estar essa semana falando gratuitamente sobre esse assunto. Se cadastra no tribovida.com.br/câncer. Muito obrigada, Gabriel. Incrível aula, que show de aula de novo. Não é uma live, isso é uma aula, né? Incrível. Muito obrigada, viu? Até semana que vem, gente. Quarta-feira estamos aqui no Pergunte ao Nutricionista, né? Isso, Pergunte ao Nutricionista. Estamos no nosso Instagram, Pergunte ao Nutricionista, quarta-feira, às 8 horas da manhã. Vejo vocês lá. Perfeito. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada.